Olá, muito bom dia. É um prazer imenso receber você aqui nos estúdios da TV Diário de Campos, no programa Dialogando. Também é um prazer imenso entrar na sua casa para poder dialogar sobre assuntos importantes que fazem toda a diferença na vida da gente. Hoje nós vamos falar sobre teologia e contemporaneidade. A teologia tem respostas para esses momentos que o nosso país está vivendo? A teologia é importante para o contexto social, para o contexto psicológico, espiritual do ser humano? Para essas e outras perguntas, estamos trazendo aqui em nosso programa hoje o pastor Ronaldo Mota, coordenador do curso de teologia da Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro. Muito bom dia, pastor. É um prazer imenso receber o senhor aqui no programa Dialogando, nos estúdios da TV Diário de Campos. Muito bom dia. Bom dia, pastor Alonso. É um privilégio mais uma vez estar aqui neste programa Dialogando e nós vamos discutir sobre este assunto que é tão presente, tão atual, que é a influência da teologia na vida da sociedade, como isso é fundamental, e nós podemos observar que isso ocorreu durante toda a história da humanidade, pelo menos do mundo ocidental, que é o mundo onde nós vivemos hoje. Pastor, o senhor tocou num ponto muito interessante aí. No passado, era indiscutível a importância da teologia, né? Na Idade Média, costumava-se dizer que a teologia era a mãe de todas as ciências, né? Esse posto depois foi retirado para a filosofia, foi dado à filosofia, né? A mãe de todas as ciências. Depois do Iluminismo, nós tivemos aí um processo de desencantamento do mundo. É um termo técnico para dizer que o mundo passou a ser menos religioso, ter menos essa consciência espiritual. Vem cá, hoje vivemos num mundo desencantado e a teologia teria uma resposta a este mundo desencantado, ou seja, com a religião não sendo mais o esteio da sociedade, a teologia teria uma resposta a todas essas questões do mundo moderno? Creio que sim, pastor Alonso, porque, como você mesmo disse, houve um período na história em que o mundo ele sempre era um mundo fundamentado na religião, na teologia. Com o descortinar do iluminismo, a Europa viveu aquela grande esperança do ser humano. O ser humano ele se tornou o centro, né, de toda a Terra. O humanismo tomou conta, né, da visão da sociedade. E tudo aquilo que o ser humano pensava, ele alcançava. Então, a grande esperança da sociedade estava nas grandes descobertas. Tudo aquilo que o homem descobria era solução para o seu problema. E nós vemos que isso não foi verdade. Apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, científico, nós vemos que a medicina se desenvolveu, nós vemos que a astronomia, não é? Nós vemos hoje o homem no espaço, nós vemos a tecnologia em todas as áreas, a biotecnologia, a ciência de medicamentos, mas nós vemos o homem hoje ainda, o ser humano hoje ainda, desesperançado com essa realidade que no passado foi dado a ele como esperança. E esse ser humano ainda está jogado nas ruas, o ser humano ainda está no leito lá de dor. Hoje, quantas pessoas ainda sofrem pelo seu problema de saúde crônico, não tem uma esperança ali, ele não tem em que se agarrar. Porque por mais que a ciência, né, prometa a ele alguma solução, por mais que o dinheiro prometa uma salvação, essa salvação não vem, porque o homem está destinado a viver uma só vez e logo depois disso vem a morte, diz a palavra do nosso Senhor. Então, ele está vivendo esse contexto de ambiguidade, por isso ele está buscando, ele tem que buscar uma solução. O ser humano é uma pessoa que foi criada para o futuro e não para viver como um animal simplesmente no momento presente. Só dentre as coisas importantíssimas que o senhor disse aí, uma coisa interessante também
o senhor falou sobre as tecnologias, né? Sobre esse avanço das tecnologias. Na filosofia ética, especialmente na parte de bioética, né? Que é um estudo interdisciplinar, em que fala das questões com relação à vida, à biomedicina, né? Costuma-se dizer que problemas como a eutanásia e o aborto, eles só surgiram a partir do momento em que essas tecnologias passaram a existir, essas novas técnicas de prolongamento da vida, né? E que a pessoa está no leito de dor, ali, mas por conta de medicamentos que mantêm artificialmente a vida, ele pode continuar mesmo numa experiência de sofrimento, mas ele pode continuar vivo ali, né? Entretanto, há muitas pessoas que contestam isso, dizendo que em si mesmo as novas tecnologias não produzem problemas morais novos. E quem defende isso argumenta da seguinte maneira: um robô que os japoneses inventam lá, o robô é uma nova tecnologia, mas o robô não produziu um problema moral novo. Então, quer dizer, novas tecnologias não produzem problemas morais novos. Problemas morais existem a priori, existem antes. A questão dos problemas morais da eutanásia, por exemplo, está em relação à vida. Isso. Manter a vida humana ou não manter a vida humana. A eutanásia cuida desse tema, né? Exato. Manter a vida ou não manter a vida. Esse é um problema moral antigo. Isso mostra que os problemas morais sempre foram os mesmos, né? Sempre. Eu creio que as descobertas do ser humano vêm para ajudar, para abençoar. Deus é quem dá ao homem sabedoria para construir um transatlântico, para construir um avião. Agora, o problema de se lançar esse avião sobre uma torre e destruir milhares de pessoas, isso é um problema moral. Então, o problema da ética humana está intrínseca à própria natureza do ser humano, que é um ser humano finito, um ser humano incapaz em si mesmo, ele é corrompido, ele é corrupto por natureza, ele é falho e, diante da sociedade, ele não sabe conviver com o seu próximo. Aí é que entra a teologia, aí é que entra a religião, mas uma religião voltada para aquilo que Jesus ensinou, que é com o grande mandamento, amar o seu próximo como a si mesmo e, consequentemente, a Deus acima de todas as coisas. Eu creio que quando o ser humano ele entende isso, que ele não é uma ilha, ele não pode viver sozinho, ele precisa aprender a viver em comunidade, assim ele vai sobreviver a todas essas questões morais e alcançar uma solução que seja a favor da vida e não a favor da morte. Porque tudo aquilo que é a favor da morte é contra Deus. Deus é a favor da vida. E tudo aquilo que o ser humano produz, inventa, cria, sendo a favor da vida, Deus está nesse negócio. Deus agindo de tal forma que a vida seja, não é, prolongada, seja abençoada, o ser humano possa viver um pouco melhor. Agora, quando ele vive apenas para usufruir egoisticamente de tudo isso que foi criado, que existe, aí ele deixa de ser alguém cooperador da vida, ele passa a ser alguém que está ali a favor da morte. E Deus não é Deus de morte. Deus é um Deus vivo, é o Deus da vida. É interessante o que o senhor falou, principalmente dessa questão da contemporaneidade. Nós vivemos uma contemporaneidade em que conceitos como o homem é ruim por natureza, eles são muito questionáveis pela sociedade, né? Na filosofia, voltando mais uma vez à questão da filosofia ética, né? Alguém já disse que esse termo, o homem é mau por natureza, muito cunhado dentro do protestantismo, né? O homem é mau por natureza, ele não pode ser muito forte nem ser muito fraco.
Se ele for muito forte, significa que o homem está obrigado a fazer o mal antes da sua decisão. Isso. Então, o mal não seria o mal. Mas o mal não é uma tendência superável em nós. Nós não conseguimos superar o mal. Né? Como é que o senhor coloca essa questão dessas dificuldades que as pessoas têm de encarar-se como pessoas que têm tendência ao mal, diante de um mundo contemporâneo em que a pessoa vai perguntar... O senhor diz que a pessoa tem tendência ao mal e a pessoa pergunta ao senhor assim, o que é mal? O mal é a sua perspectiva. Como é que o senhor lida com essas questões na contemporaneidade, pastor Ronaldo? Eu vejo que a questão do mal é tudo aquilo que é contra a vida para mim. Jesus é o exemplo maior que nós podemos observar. Para o Senhor Jesus, o estar junto com pecadores não era um problema, mas o estar junto com religiosos às vezes era. Porque a religião, a tradição, muitas vezes que vai contra a vida, ela se torna um mal. Então, precisamos questionar isso. O que é o mal em si? O mal em si é tudo aquilo que vai contra a vida, contra a liberdade do ser humano, contra a expectativa de um futuro. Então, nós vemos hoje pessoas, como você mesmo falou, não é? Que estão vivendo vítimas de uma sociedade que cria a maldade em si mesma. Então, nós vemos meninos e meninas de rua que não teve a oportunidade de descobrir ou de sentir em nenhum momento aquilo que é bom. A tendência dessa pessoa é escolher o mal. O cristianismo está aí presente, né? A verdade cristã, que é a graça de Deus, está para dar a mão para essas pessoas miseráveis, para os pobres de espírito, aqueles que têm sede de justiça, aqueles que têm fome. E o Senhor Jesus veio para essas pessoas abandonadas pela sociedade, pelo ser humano, e que estão à beira da morte. Não significa que sejam simplesmente pobres, mas pobres num sentido amplo. Claro que a pobreza material, ela traz consequências, sim, para a vida psicológica, a vida espiritual, mas temos muitas pessoas ao nosso redor que têm recursos, têm uma boa faculdade, têm um bom diploma, uma cultura razoável, mas estão vivendo isoladas, estão vivendo deprimidas, estão enclausuradas pelo poder da morte. Então, nós vemos que essas pessoas precisam de libertação também, precisam de salvação, precisam da alegria da vida, que é o que Jesus veio mostrar para a gente. A teologia que nós entendemos positiva é esta, uma teologia que estuda não aquilo que o homem imagina que seja Deus, mas aquilo que Jesus veio revelar a respeito de Deus, que Deus é Pai, um Pai misericordioso, um Pai que ama, um Pai que caminha junto no sofrimento, um Pai que dá a mão, um Pai que espera para abraçar, como aquele pai do filho pródigo, neste sentido, pastor. O tema da liberdade é muito caro nas duas mães, né? Do conhecimento, né? Teologia, né? Essa liberdade, outro tema caro da teologia, né? Até que ponto iria na teologia a liberdade do homem? O homem é livre mesmo? Porque isso está condicionado àquilo que nós discutimos agora há pouco, né? Claro. A questão do mal. O mal, hoje em dia, nessa contemporaneidade nossa aí, ele vai dizer que o que é mal? Você está dizendo mal baseado na sua moral judaico-cristã, mas isso não é mal, porque a tribo tal faz isso não é mal. Né? Ele joga para isso, né? O mal sempre é relativizado. Isso. A liberdade também não é relativizada no mundo contemporâneo. O que a teologia teria a dizer sobre isso aí? A teologia é tão linda, é tão bacana que a gente entra por esse caminho, não é? Da sistemática, e você começa a divagando e a pensando,
E por isso que é bonita a teologia, né? Quem entra pela teologia e tem paixão por ela, né? Fica realmente debruçado diante desses temas, porque são temas polêmicos, mas se nós formos avaliar, nós vamos descobrir que, assim como a questão do mal, que tem sido relativizado, assim também a liberdade. Hoje as pessoas, principalmente essa geração mais nova, dizem assim: eu posso qualquer coisa, eu posso fazer do meu corpo o que eu quero, ninguém tem nada com isso, né? Não tem nada a ver. Claro que tem sim. Nós somos guardadores do nosso próximo. Quando Deus perguntou para Caim onde estava o seu irmão Abel, ele respondeu: sou eu o guardador do meu irmão? E Deus disse: sim, nós somos guardadores do nosso irmão. E o apóstolo Paulo, escrevendo nas suas cartas, ele relata muito a respeito dessa interatividade do ser humano, principalmente numa comunidade, onde as pessoas são conhecidas, onde elas se amam, mas ao atrito do ódio, ao atrito da traição, ao atrito da divergência. E nesse caso, até que ponto vai a nossa liberdade? Vai até o ponto em que eu começo a ofender o meu próximo. A minha liberdade tem que ser uma liberdade realmente libertadora, onde eu seja capaz de ter um autocontrole a ponto de não precisar matar o meu próximo, agredi-lo, ofendê-lo com palavras, para que eu possa crescer, para que eu possa ser alguém. Nós não precisamos disso. Nós aprendemos, então, que o apóstolo Paulo diz: olha, se isso te ofender o teu irmão, você que é maduro, você que é sábio, limite-se, né? Faça com que você dê espaço para ele também, porque ele vai acabar crescendo, ele vai amadurecer, ele vai ter a liberdade que você já tem. Então, eu creio que essa é a liberdade que devemos buscar, uma liberdade da maturidade, onde nós sejamos sujeitos da ação e não simplesmente moldados por essa enxurrada de valores que são valores relativos, onde as pessoas não sabem o que estão fazendo e nem para onde vão. Mas o Senhor nos dá a liberdade para definir para onde nós queremos ir. Qual será o nosso futuro? Está em nossas mãos, né? Então, rapidamente, do ponto de vista moral, não tem como na teologia haver relativização, né? Nós encontramos isso na realidade humana. O ser humano ele é relativo. Se nós formos olhar o texto sagrado, nós vamos encontrar lá questões, né, que a gente fica abismado. Poxa vida, mas como Davi fez isso? Como Abraão fez isso? Como Jacó conseguiu fazer isso? E mesmo assim são pessoas que, apesar do mal que fizeram, um mal moral para aquele tempo que não era um mal moral, para nós ainda tem mesmo assim uma história, algum valor para nós, por isso são referências. Nós não podemos perder estes referenciais. Então, a questão da moral, ela pode ser sim, em algum momento da história, relativizada e nós não podemos julgar essas pessoas. Agora, o que nós precisamos aprender na Bíblia, especialmente na Palavra de Deus e na teologia, é que os valores eternos, eles são eternos. Eles não mudam. Ah, são absolutos. São absolutos, né? Pastor, foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Prazer foi meu. Realmente nós saímos bem mais edificados. Obrigado. Queremos agradecer a Faculdade Batista por poder ceder o senhor para estar conosco aqui. Muito obrigado. Um prazer. Estarei sempre à vontade. Mais uma vez, nós queremos agradecer a você por estar conosco no programa Dialogando. Desejamos a você um dia de paz, de bênção. Que Deus te abençoe e até sexta-feira que vem. Grande abraço.